Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais uma temporada do 5 Minutos de Fama especial Big Brother Brasil. Por aqui, durante 3 meses, nós vamos estar juntos comentando tudo o que acontece na casa mais vigiada e mais badalada do nosso país. Gente, esse lugar aqui, né, onde a gente já se encontrou tantas outras vezes, em tantas outras edições, vai ser novamente o nosso ponto de encontro, vai ser novamente o nosso local para a gente poder fazer aquela fofoquinha saudável e gostosa sobre tudo que acontece lá no confinamento do BBB 24. Gente, essa edição promete, né? Foi uma edição assim muito aguardada. Eu acho que foi criada uma expectativa muito grande para esse BBB 24 depois do BBB 23, que foi um pouquinho arrastado. A gente percebeu aí que, né, aquela situação pós-pandêmica também pesou bastante, mas agora que as coisas voltaram, né, ao normal, a gente tem muita expectativa com essa edição. Bom, a gente começa já esse programa, né, esse primeiro programa da nova temporada, falando sobre a decoração da casa. Vocês estão reparando aqui que o nosso cenário está bastante diferente, né? A gente está fazendo algumas referências à decoração da casa do BBB 24, que nesse ano vai trazer um tema meio lúdico, uma coisa meio de Era Uma Vez, de contos de fadas, que, claro, como todo conto de fadas, tem o seu lado bom, né? O seu lado do bem, mas também tem o seu lado do mal. Para quem já acompanhou o episódio de estreia de ontem, ou que já viu também nos spoilers, no Big Day, pôde perceber que vai ter uma floresta escura, né? Uma floresta assustadora do lado de fora, mas os quartos também são muito agradáveis e a gente tem que destacar a decoração, o cuidado que a produção de arte teve, escolhendo os objetos, escolhendo cada cantinho, cada ambiente. Eu confesso que eu fiquei assim muito encantado pela sala. Eu acho que é uma sala, a sala da casa, né? Uma sala que eu nunca tinha visto antes, que remete a uma biblioteca, que também tem essa pegada de magia, né? Essa pegada de faz de conta. Gostei muito da decoração. Também gostei dos quartos, né? Dos 3 quartos. No Big Day eles só mostraram 2 quartos, que foi o quarto das fadas e o quarto dos gnomos, mas no programa de ontem a gente pôde ver lá o quarto da magia, que fica no 2º andar, próximo ao quarto do líder. E vou dizer para vocês, essa decoração aí do quarto das fadas, né? Com todo esse cuidado, as fadinhas, as flores, no quarto dos gnomos também, os gnomos lá espalhados, as árvores, essa coisa toda, eu acho que foi muito, mas muito interessante. Foi uma escolha assim muito saudável, né? Se é que a gente pode dizer assim, muito positiva para o programa, escolher esse tema. Acho que ano passado foi viagem e nessa edição agora tem essa pegada aí. Gostei também, gente, da xepa, a xepa que tem referências a uma taberna medieval, né? E aí a gente vê que tem mesa de madeira rústica, né? Tem todo aquele ambiente medieval que também faz parte dos contos para quem acompanha os Irmãos Grimm, né? As fábulas dos Irmãos Grimm. E também teve a cozinha VIP, que esse ano eles trocaram de lugar. A cozinha VIP ficou de um lado, né, onde era a xepa, e a xepa foi para a cozinha VIP. Eu confesso que eu gostei muito da decoração da xepa. Eu acho que está mais bonita até do que a VIP. A cozinha VIP está menor, quer dizer, então situações vão acontecer ali dentro. Acho que vai ter mais xepa do que VIP, será? Não sei, a casa tá cheia, né? São 26 participantes. Bom, do lado de fora tem todo também esse ambiente de floresta. Até o Big Fone ganhou nova roupagem, isso é muito bacana também. Como eu falei, a produção do Big Brother é sempre muito impecável. Toda a TV Globo, né, eles cuidam com muito carinho de todos esses mínimos detalhes, coisas que a gente às vezes nem sabe que existem na casa, porque a gente não consegue ver, porque não dá tempo, mas está ali na decoração, está ali nos ambientes, e eu acho que isso vai influenciar muito no decorrer do jogo. Lá no andar de cima, a gente viu no Big Day que a entrada tanto desse quarto da magia quanto do quarto do líder, ela tem um corredor meio psicodélico, né? Meio Alice no País das Maravilhas. Então você imagina só o pessoal voltando das festas ali, trocando as pernas, passando por aquele corredor. Eu acho que a casa nessa edição, um personagem à parte. Eu acho que a casa vai contar uma história separada dentro da casa. Mas voltando aqui aos nossos comentários, né, a respeito dessa estreia do BBB. A gente, como eu falei, a gente estava com uma expectativa muito grande. Eu acho que vai ser uma edição muito promissora. Eu acho que vai ser uma edição onde os participantes foram muito bem escolhidos, tanto camarote quanto pipoca. É claro que as pessoas ficam, né, naquela
naquela vibe de mas a gente queria um super famoso camarote. Gente, super famoso não vai participar do camarote, é óbvio, né? A gente vai ter pessoas conhecidas, pessoas até como nessa edição, como a Vanessa Camargo, né? Que faz parte, que tem uma história, que faz parte ainda do entretenimento, mas gente super mega ultra top não vai participar do camarote, a não ser que haja uma edição apenas com camarote ou apenas uma edição para artistas. Aí eu acho que é um caso à parte, mas por enquanto a gente volta lá no BBB Raiz nessa edição com apenas 6 camarotes, né? E eu acho isso muito legal porque a gente volta a ter mais pessoas do povão, né? E isso faz com que a gente aprenda a conhecer novas pessoas, novos costumes. Como eu falei, nessa edição são 26 participantes. A entrada na casa foi bastante diferente de todas as entradas dos anos anteriores. A gente viu que antes, né, teve pessoal entrando algemado, teve pessoal entrando em dupla, né? As entradas eram feitas pela porta. Nesse ano não teve nada. O programa já começou com os participantes lá no jardim, todos vendados, todos de costas, né, fazendo um círculo, mas de costas uns para os outros, e teve aquele momento onde foi autorizada a retirada das vendas e eles acabaram ali se conhecendo naquele instante. Eu achei que foi pouco empolgante. Eu não sei se é porque o programa tinha muita coisa para falar, foi um programa com bastante atividade, com bastante informação, mas eu achei que foi pouco empolgante. Aquela entrada que a gente gostava, né, de ver os participantes ali interagindo, aquela coisa toda, nessa edição não teve. Foi uma aposta diferenciada, talvez, como eu falei, por conta do andamento do programa, mas acho que a questão da emoção ficou um pouquinho a desejar. Depois que eles retiraram as vendas ali no jardim, se encontraram, se conheceram, alguns se reconheceram, eles foram escolher os quartos, né? E aí os meninos foram, um trio de meninos, eles foram pro andar de cima, pro segundo andar lá, pro quarto da magia, e eles não quiseram ficar lá falando sobre o Big Fone, que ia ser muito distante para alcançar o Big Fone. E eles desceram e se agruparam ali mesmo no quarto dos gnomos, no quarto das fadas. Foi aquele momento também de escolher as camas, que é um momento também que ali já muita coisa já se define. Eu acho que a própria escolha dos quartos também já define muita coisa no jogo. Nesse ano, tendo 3 quartos, eu acho que foi uma decisão incrível da direção, porque a gente vem aí de edições anteriores onde os quartos estavam virando praticamente fatores decisivos, né, para o andamento do jogo. Então a gente ficou com guerrinha de um quarto com outro, aquela coisa toda. Nesse ano são 3 quartos. Então se tiver guerra, vai ser uma guerra de 3 quartos. Eu acredito que não venha a ter essa polarização de quarto nesse começo de jogo. É óbvio que depois, né, vai chegando no final, a coisa os participantes vão diminuindo, mas eu acho que nesse começo não vai ter tanta coisa assim por conta dos quartos. Eu acho que as intrigas vão ficar mesmo por conta dos participantes. Bom, a gente viu também que depois de eles se conhecerem, eles passaram um dia muito agradável, teve piscina, cozinharam, comeram, porque eles chegaram lá no início da tarde, chegaram na casa no início da tarde, eles fizeram toda aquela convivência, deu para o pessoal se conhecer mais ou menos, alguns perfis serem traçados, algumas parcerias, algumas futuras amizades ou não também, e depois disso tudo, à noite, no ao vivo, eles tiveram muitas surpresas. Foi um programa assim muito carregado de surpresas. A gente vai contar isso daqui a pouquinho, mas a gente público teve a surpresa, né, de ver entrar já na casa, no confinamento, os 2 participantes do Puxadinho, que foi a Isabelle e o Davi. Foi muito legal, acho que foi também uma excelente escolha do público. O público que está esse ano vestindo a camisa desses perfis mais populares, dessas pessoas menos estereotipadas, né, desses participantes menos estereotipados. A Isabelle, que entrou, ela é dançarina, né? Ela é dançarina de boi bumbá, se eu não me engano. A gente ainda está conhecendo aos pouquinhos, né? Porque lá, primeiro programa, a gente ainda não consegue nem decorar o nome de todo mundo, até porque são 26 participantes. Então, vamos com calma. Mas eu gostei da Isabelle, eu acho que ela é uma pessoa muito determinada,
é uma pessoa que tem um sangue meio quente, ali a gente já percebeu, muito animada também, né? Por conta das origens dela. Eu acho que ela promete ser uma boa jogadora, assim como o Davi, que é motorista de aplicativo e que também foi escolhido pelo público para poder entrar nesse puxadinho. São participantes super interessantes, de regiões diferentes do país, então quer dizer, isso faz com que a gente conheça novas culturas, conheça novas pessoas, conheça novas regiões. O Davi também é muito animado, a gente estava percebendo nas entradas dele, né, ao vivo, ele pulava, ficava bem feliz. Quando os outros participantes também do puxadinho começaram a chegar, ele se escondia e pregava uma peça ali pro pessoal. Mas olha, foi assim uma escolha muito bacana do público. E por falar em escolha, por falar em votação, porque os dois participantes, a Isabelle e o Davi, eles entraram na casa através do voto. Nesse ano a votação está diferente. Vai ter a votação pelo CPF, né, que é quando o telespectador vai poder se cadastrar com o seu CPF e votar uma única vez, ou então aquele voto antigo que já existia antes, e que os votos da torcida, né, que cada um pode votar quantas vezes quiser. Isso também é muito bacana, né? E aí o resultado vai ser a média desses dois votos, desse voto pelo CPF e também pelos votos aí chamados votos da torcida. Isso é legal porque vai evitar um pouco aquela coisa de robô, porque a gente já viu aí que teve participante que venceu até né, vencedor do programa, que foi por conta, né, pelo menos foi o que se comentou aqui fora, que foi muito por causa da ajuda de robôs, ou seja, de votos mecânicos, de votos virtuais, aquela parafernália toda que os fãs fazem, né, fã-clube e tudo isso, para poder o sistema ficar votando, enfim. Mas esse ano, essa nova forma de votar tem como objetivo também não ter tantos pesos assim nesse tipo de voto de robô. Mas teve polêmica também, e a gente não pode deixar de falar a respeito disso. Teve polêmica na entrada dos outros participantes, ou seja, na escolha dos outros participantes do puxadinho do BBB 24. E quando a gente fala em polêmica, eu estou me referindo ao seguinte: os participantes da casa já confinados, né, os 18, eles se dividiram em 3 grupos de 6, e cada grupo desse escolheu 3 mulheres e 3 homens ao vivo para entrarem na disputa, para poderem fazer parte da disputa pelo prêmio do Big Brother Brasil 24. Acontece que essas escolhas, né, elas foram feitas através de uma dinâmica onde os participantes do puxadinho, eles se apresentavam, falavam seus nomes, suas idades, de onde vinham, né, suas regiões, e isso ali movimentou um certo comentário, uma certa polêmica na internet, porque ali a gente tinha professor, tinha doceira, tinha maquiadora de noiva, tinham várias profissões diferentes, mas depois, dentro dessa dinâmica, cada um tinha que responder uma pergunta. E nesse momento da pergunta, era uma pergunta sorteada, nesse momento da pergunta, esses possíveis participantes, esses candidatos ao BBB, eles poderiam falar um pouquinho sobre eles, sobre seus desejos, sobre como se viam, essa coisa toda. E aí, claro que a emoção pesou. Eu tenho certeza disso, pela escolha, né, pelo resultado que a gente viu, a emoção pesou e a internet toda começou a se dividir. Ora, como é que a gente vai escolher alguém com uma história triste ou com uma história de vida, de superação, isso e aquilo, para disputar um prêmio com a gente também? Será que a gente está escolhendo certo? Será que escolher com o coração é a melhor escolha? Porque, afinal de contas, se somos nós da casa que estamos escolhendo, né, nós estamos escolhendo alguém para concorrer com a gente. Então, essa pessoa não pode ser forte igual a gente, ou não pode ser mais forte como a gente. Então ficou essa dúvida aí. Os participantes que entraram, né, os 3 homens e as 3 mulheres, eles são participantes interessantíssimos, com perfis assim muito atraentes, porém eles têm histórias de vidas aí bastante delicadas. Então talvez isso tenha pesado na hora da escolha, né, do pessoal lá da casa, até porque no primeiro momento, primeiro dia, ainda não tem aquela malíciazinha, mas de repente essas escolhas podem ter consequências muito sérias no futuro. Então o pessoal da internet se dividiu bastante a respeito disso, falando: poxa, por que o grupo não escolheu alguém mais fraco, eles foram escolher alguém pelo coração? E aí como é que vai ficar essa história toda?
Um dos momentos mais aguardados da estreia do BBB 24 foi o encontro entre Yasmine Brunet e Vanessa Lopes. Acontece que Vanessa teve um rápido envolvimento amoroso com o surfista Gabriel Medina logo após ele ter se separado de Yasmine. As duas se reconheceram na entrada lá no jardim da casa e Yasmine disse que havia confirmado através dos seus cristais, já que ela é bastante esotérica, que Vanessa estaria no reality. As duas conversaram na cozinha VIP e esclareceram alguns pontos pendentes. Yasmine afirmou que nunca havia conversado com Vanessa antes e que até gostava dela. Mas será mesmo que tudo o que rolou fora da casa, verdade ou não, vai ficar fora da casa? Olha, a gente, para fazer assim, toda vez que a gente já acompanha até no Big Day, né, os participantes, a gente já faz aqui na produção uma planilhazinha de quem a gente está gostando, de quem a gente não está, de quem no primeiro momento a gente gostou, de quem a gente ainda pode vir a gostar, talvez alguém que venha nos surpreender. E aí eu já fiz a minha anotação aqui a respeito disso. Eu gostei da Denisiane, né, que pediu para ser chamada Diane, mas eu achei que ela é uma participante assim determinada, forte, raçuda. Durante a prova dessa madrugada, ela não abriu a boca, o pessoal falando, a prova do líder, que a gente vai falar daqui a pouquinho, o pessoal querendo conversar, ela não abriu a boca, ela se manteve ali concentrada na prova. Eu acho que ela tá ali mesmo para brigar. É uma mulher porreta, uma mulher assim, bastante, como eu falei, bastante briguenta, né? Acho que ela é uma ótima jogadora, é uma boa candidata aí ao prêmio. A gente já vai fazendo aqui traçando os nossos perfis, né? Ainda não fazendo o bolão, mas só traçando os nossos perfis. Eu gostei também da Lady Ellen. Talvez ela só se perca um pouco no jogo por uma questão de imaturidade, dependendo dos aliados, dependendo das pessoas com quem ela venha fazer novas alianças ali dentro da casa, né, dos grupinhos que sejam formados, de onde ela vai se aproximar. Dependendo disso tudo, eu acho que ela pode ir bastante longe dentro do jogo. Gostei dela. Gostei também da Beatriz, que aliás é a primeira Beatriz da história do BBB, das 24 edições, ela é a primeira Beatriz. E também gostei dela, falante, né, vendedora. Também eu acho que ela está aí dentro da mesma qualificação, né, dessa anterior que eu falei, da Lady Ellen. Como eu disse, gente, ainda é muito novo, muito recente pra gente guardar o nome de todo mundo, né, mas da Lady Ellen. Então assim, eu acho que ela também precisa tomar cuidado com quem ela vai fazer alianças, com quais grupos ela vai se envolver, mas eu gostei muito sim da Beatriz. Eu acho ela bem interessante. Ela já se aproximou ali no primeiro momento da Yasmine Brunet, né, já foi fazendo o grupinho dela com a Vanessa, elas já foram pro quarto juntas, quer dizer, vamos ver. Tudo ainda é muito recente, mas eu gostei da Beatriz. E não gostei, né? Aí eu já fiz a minha listinha dos que eu não gostei. Já de cara do Michael, né? A tia da merenda. Eu acho que a história dele de vida pode ser muito interessante, ele pode cozinhar no colégio para as crianças, etc, etc. Mas olha, durante a madrugada, na prova do líder, foi um festival de asneira. A gente viu aí ele falando um monte de bobagem, ele fazendo brincadeiras inconvenientes, brincadeiras infantis sem necessidade, o pessoal se concentrando na prova, ele falando um monte de bobeira, até brincadeiras sem graça, soltou gases lá na frente de todo mundo, sabe? Uma falta de respeito na frente da Vanessa, na frente dos outros participantes ali que estavam próximos a ele. Então acho assim, acho que ele viu uma câmera, já quis aparecer, não curti muito ele não. E dentro dessa mesma vibe também de querer olhar para a câmera e aparecer, estava o Marcos Vinícius, né, o comissário de bordo. Também não pode ver uma câmera que já faz uma piadinha, já faz uma gracinha, não é bem por aí. Acho que se ele tiver como objetivo, se ele tiver outros objetivos a não ser o prêmio, de repente é um caminho, mas para ganhar o prêmio, para chegar até a final, esse tipo de comportamento não vale muito a pena não. E também não curti muito a Fernanda. Eu achei ela meio prepotente, achei ela assim meio, como é que eu posso dizer? Não sei, eu acho que durante o jogo ela talvez mostre aí, coloque as garrinhas de fora e mostre talvez uma pessoa de difícil convivência, uma pessoa que vai ser difícil ali o pessoal conseguir conviver com ela, né? Ela fala lá que ela é
ela é no vídeo dela de apresentação, né? Ela se coloca assim bastante para cima. Eu acho que a autoestima é muito legal, é muito interessante, mas a gente precisa entender que o Big Brother é um jogo de convivência. Como eu sempre falo aqui em todas as edições, é a continuação da novela das 9. Então, assim, precisa ter uma história, precisa ter um enredo. Você não precisa fazer personagem. Talvez você potencializando suas características e mostrando para o público quem realmente você é, né? Os seus objetivos, a sua forma de ver a vida, enfim. Acho que sendo o mais natural possível, isso já é, bem dizer, um personagem. E eu achei que a Fernanda estava forçando um pouco de barra ali para poder ganhar algum destaque. É fato que o time das mulheres é sempre um time bastante questionável e bastante surpreendente, porque às vezes é um time de plantas, mas às vezes é um time de leoas. Então, assim, tudo a gente só vai poder saber no decorrer mesmo do programa. Eu acho que nessa edição as mulheres são muito fortes, talvez sejam até mais fortes do que os próprios homens. Eu achei o time dos homens, assim, bastante bem brando. Talvez eles venham a brigar ali. Acho que nessa edição as mulheres vem com tudo, viu? Acho que o grande diferencial nessa edição vai ser a união das mulheres. Mas, claro, a gente tem que aguardar para ver, para poder traçar novos perfis, e o programa está só começando, né, gente? Ainda na edição de ontem começou a prova do líder, uma prova de resistência que exigia dos participantes, além de muita atenção, também muita agilidade. Foi uma dinâmica ali onde eles trouxeram novamente aquele botão super sensível do totem, né, que já vem fazendo sucesso aí há umas 2 edições atrás, aquele botão onde apenas com um leve toque nele tudo é acionado, tudo pode ser destruído, tudo pode ser decidido. Então foi uma prova de uma marca de carros. A prova rendeu a madrugada toda. Na minha opinião, acho que eles não estavam ainda preparados, né? Mas a prova de resistência já é um clássico no começo do programa. Mas esse grupo ainda estava meio no oba-oba. Poucos foram os participantes que realmente tiveram ali a concentração máxima, que se dedicaram, que se entregaram, né, no começo da prova. Como eu citei ainda há pouco, foi um fiasco aquele Michael fazendo um monte de piada desnecessária, uma grandíssima bobagem. Eu acho que a partir dessa prova a gente já conseguiu ver algumas fraquezas dos participantes sobre frio, sobre fome, sobre vontade de ir ao banheiro. Vamos ver aí, vamos ver o que vai acontecer. A Vanessa, por exemplo, sentiu muito frio, queria ficar com o casaco, mas aí o Tadeu pediu para que ela tirasse o casaco, entregasse ao Dami. Depois ela começou a falar de fome. Eu acho, na minha opinião, nada pessoal com a Vanessa. Já entrevistei a Vanessa várias e várias vezes, uma pessoa assim, de uma doçura incrível, aliás, com 41 anos, né? Você vê, ela é a segunda mais velha da casa. O Rodriguinho dos Travessos, ele tem 45, mas também nem parece, né? A turma tem uma cabeça assim bastante jovial. Mas falando ainda da Vanessa, eu acho que, até comentei isso nas redes sociais, eu acho que nessa edição ela vai ser o segundo Thiago Abravanel. Eu não tenho dúvidas disso. Se ela for até a final, vai me surpreender muito. Mas eu acho que ela não vai até a final, acho que ela vai apertar o botão, né, da desistência na metade do jogo. Enfim, é uma percepção minha. Acho que ela não tem o perfil de aguentar o tranco, né, em relação à comida. Ontem mesmo, quando ela chegou na casa, ela falou, estava conversando lá com o participante, até com o Rodriguinho, foi com o próprio Rodriguinho, e ela falou o seguinte: não, olha, uma coisa que me incomoda muito é ficar sem comer, eu não posso ficar sem comer, começo a me sentir mal, fico assim, fico assada, quando eu resisto a muita coisa, mas a falta de comida eu não resisto. Quer dizer, ela vai para xepa, né? É fato, porque todo mundo passa por essa experiência, ainda mais com a casa lotada. Então, assim, como é que será que vai ser isso? Como é que será que vai ser esse monte de gente se virando com uma latinha de goiabada? Vai ser complicado. Vamos ver se a Vanessa surpreende a gente. Mas voltando a falar da prova do líder, foi uma prova de resistência, né? Como eu falei aí, da marca do carro. Uma prova que tinha ali uma geleca verde, eles tinham que passar numa determinada parte da dinâmica por um corredor, assim, enfim, abaixados.
Foi uma prova, eu acho que poderia ter sido um pouco mais interessante por ser uma primeira prova e por ser de resistência, mas eu acho que a direção também quis pegar um pouco leve, porque não era aquela resistência raiz, era aquela resistência onde o pessoal ia ficando e o último que saísse apagava a luz. No programa agora que a gente vai ter de sexta-feira, aliás, a gente precisa falar disso agora, a gente vai comentar sobre a liderança, sobre quem ganhou essa liderança, vamos falar um pouquinho mais sobre a prova do líder também. Por quê? Porque hoje, né, vai ter formação de paredão, vai ser um paredão triplo que vai ser formado hoje. Esse paredão triplo vai ser formado o seguinte: o líder vai indicar um e os dois mais votados da casa já estão no paredão. Então quer dizer, a gente já começa com um paredão triplo. Eu acho que essa injeção de adrenalina, né, de motivação, né, já é para abrir mesmo os olhos de todo mundo. E aí vai ter eliminação na quinta-feira. E claro, na sexta-feira a gente vai ter o nosso encontro aqui falando sobre os últimos acontecimentos da semana, desses dias, né? O que rolou aí nesses dias, nesse intervalinho até sexta-feira, e também quadros novos, porque nessa temporada a gente vai ter quadros novos aqui no 5 Minutos de Fama. Tem os antigos também que já faziam sucesso, né? O Brasil tá postando, fatos da festa, enfim, tem muita coisa boa ainda para acontecer. Eu queria agradecer o carinho de todo mundo por estar aqui com a gente em mais uma temporada, por essa parceria, né? Como eu sempre falo, e que também é o nosso lema aqui do canal: você é o nosso melhor parceiro e a nossa melhor audiência. A gente trabalha incansavelmente para você que está aí do outro lado assistindo a gente, então eu só tenho a agradecer. Muito obrigado pelo carinho, muito obrigado pela audiência, muito obrigado por estarmos juntos em mais uma temporada do nosso programa, e eu volto na sexta-feira com o primeiro eliminado do Big Brother Brasil 24. É muita emoção, gente, em muito pouco tempo. Então, não se esqueça, sexta-feira a gente tem um encontro marcado aqui com 5 Minutos de Fama, especial BBB 24. A gente se vê, até lá!